Olá, seja bem-vindo a mais um Mels Podcast aqui pelos estúdios da Vem TV. Você que está chegando aqui, não esquece em primeiro lugar de deixar o seu like, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos conteúdos. Meu nome é Célio Samartim, eu sou o apresentador aqui do Mels Podcast, um programa que tenta trazer aí vozes diferentes para falar não só do combate à violência contra a mulher, mas também trazer mulheres inspiradoras para as mulheres que estão nos assistindo. E hoje eu trouxe uma convidada que, cara, eu vou até ter que ler a cola, porque a mulher é muita coisa. Então, para começar, ela é formada em Direito, deixa eu trazer o negócio aqui para cá, que senão eu não enxergo. Formada em Direito, pós-graduando em Segurança Pública e Investigação Criminal. Ela trabalhou na Interpol, cara. Na Interpol. Para mim, isso é muito pica. Interpol dos 18 aos 24 anos. Ué, mas eu achei que você tinha quantos anos? 19? Agora ela atua na área da família e ela é dona de um canal que está arrebentando aí na internet, que é o canal Operação Lotus. Então, seja muito bem-vinda, Stephanie Pinheiro. Muito obrigado por ter aceitado o convite aqui de estar fazendo essa gravação. Só lembrando a galera que esse programa aqui não é ao vivo, porque a Stephanie tem o programa que acontece ao vivo no mesmo horário do nosso. Então, hoje, a galera que mandar não vai poder mandar perguntas aí, porque a gente está fazendo uma gravação, tá ok? Mas pode deixar o seu like, pode se inscrever no canal, pode baixar o aplicativo da Vem TV para curtir isso aí depois, tá bom? Stephanie, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite. É uma honra ter você aqui, até porque você tem um padrasto aí muito bravo. Então, já foi uma honra você ter aceitado o convite. O espaço é seu, seja muito bem-vinda. Primeiro, eu gostaria de agradecer. Muito obrigada. Obrigada a todos aí que estão assistindo. Obrigada pelo convite. Conheci o trabalho de vocês depois que vocês entraram em contato. Achei um trabalho maravilhoso. Entrevistaram a Sara. Vi a entrevista da Sara. A Sara Fleitas, ela é incrível, né? Mundo pequeno dela. Esse, né? Nossa, ela já foi na Operação Lotus também. Ela é uma pessoa, assim, inspiradora. E, então, tô aqui para fazer as perguntas, responder, contar um pouco da minha história. Show. Bora lá. Primeiro, vamos começar nesse negócio da Interpol. Aí, como é que você foi cair dentro da Interpol? O que você fazia lá? Ia atrás de vagabundo internacional? Não. Como é que foi isso? Eu morava lá na Lapa. A minha avó mora lá desde sempre, né? 70 anos ela mora lá na Lapa. Então, minha família, uma das partes que a gente tem, né, um vínculo muito forte, é na Lapa. E na frente do condomínio da minha avó foi feita a sede da Polícia Federal. E com isso, quando eu fiz 18 anos,
procurar um trabalho, né? Mas você tá mentindo aqui. Quantos anos você tem agora? Quantos anos você acha que eu tenho? Não, porque você tá aqui. Deixa eu até ler de novo para não falar mentira. Você tá aqui, ó. Trabalhei dos 18 aos 24 na Interpol. Quando você passou pela porta, eu achei que você tinha no máximo uns 22. Ah, tá. No máximo. Olha lá. Ah, eu tenho 31. Eu tenho 31 e quando eu fiz 18, eu trabalhava, já fazia coisas fora, inclusive trabalhei até vendendo pastel na feira. Eu falei, quer saber? Eu vou procurar um trabalho, tal, esse negócio de carteira registrada, né, CLT. Quando você faz 18 anos, você já quer ir atrás disso. Fui. Polícia Federal, levei meu currículo lá e na época eu fazia inglês, já fazia uns 5 anos que eu fazia inglês, então na época eu tinha um inglês afiado. Hoje nem arrisco. Tá amoladinho, olha quando eu entrei lá como terceirizada, porque a Polícia Federal, eles têm serviços que terceirizam, diferente da Polícia Civil. Por exemplo, a faxina, a Polícia Civil ainda terceiriza, as delegacias terceirizam. Mas a Polícia Federal tem um serviço administrativo, que eles chamam de recepção. Não sei como é hoje, mas na minha época, tinha algumas meninas que trabalhavam, sim, como recepcionistas, e outras trabalhavam, como era no meu caso, uma parte de administração. E por causa do inglês, eu fui para Operação Autos. Por causa do inglês, eu fui para a Interpol. Chegando lá na Interpol, eu me identifiquei muito com o pessoal de lá, sempre gostei muito de lá. O pessoal, nossa, amava trabalhar com eles. Todos já para se aposentar. Inclusive, todo mundo com quem eu trabalhei já se aposentou. Falei, aqui é o meu lugar. Quis ficar lá, entrei com 18, 6 anos depois foi quando eu saí. Eu já tinha começado a faculdade de Direito, enfim. A pessoa pergunta muito sobre Interpol, o que eu fazia lá, né? A parte de administração. Tudo passava por mim, todos os e-mails, todas as coisas. E para uma menina de 18 anos, era uma baita de uma responsabilidade, né? E eu via muita coisa que muita gente até hoje não gostaria de ver, né? Eu via muita coisa, principalmente é o que eu sempre falo. Tem um filme, parece que saiu agora, que se chama Sons da Liberdade, que fala sobre pedofilia, isso, né? Sim. Tráfico internacional de crianças, e muita gente acha que é fantasia, não acontece. Eu não assisti o filme ainda, até mesmo porque pode ser que ele me desperte gatilhos, porque eu via isso de uma forma nua e crua e real. Eu via, chegava para mim, passava por mim, eram e-mails para pesquisar o IP das máquinas, né? Então, como esses sites colocavam esses vídeos no ar, tinham denúncias, e aí você buscava o IP da máquina que gerava aquele vídeo, que colocava aquele vídeo no ar, fazia aquele upload. Enfim, então eu via, porque além de vir a denúncia, ela vinha com um print dos prints, a denúncia, né, toda Sim. formada. Às vezes as imagens, enfim. E eram coisas assim extremamente fortes e que eu via todo dia, de segunda a sexta, uns 5 por dia. Caramba. Uma média de 5 por dia. Tanto que eu falo que hoje eu tenho você tá no TikTok, por exemplo, rodando ali a For You, e passou esses dias, eu inclusive até fez um post que uma criança... Eu falei, nossa, essa situação tá estranha. O cara tava raspando a cabeça da criança. Eu falei, nossa, que estranho isso, né? Cliquei, fui no perfil, vi o perfil. Nossa, eu falei, esse cara nitidamente ele trafica crianças. Várias fotos, inclusive um dos vídeos, ele passando 2 passaportes assim no rosto, dentro de um avião, e passando 2 passaportes no rosto. Aí embaixo da página, assim, tinha 2 fotinhos de criança. Aí eu fiz a denúncia, formalizei o perfil, fiz a denúncia para a Interpol, né? Falei com amigos, só que já estavam aposentados, eles repassaram a denúncia, enfim. Então é uma coisa que mexe muito comigo ainda, por isso não assisti o filme ainda. Mas a minha passagem na Interpol foi muito marcada por isso. Eu cresci muito rápido, vi muitas coisas que muita gente não viu e espero que nunca veja. E isso me amadureceu de um jeito que... Hoje eu encaro qualquer trabalho de uma forma assim, não, bora, vamos. Então isso foi o que fez parte do meu amadurecimento, a Interpol. Caramba, que interessante. É por isso que eu não gosto muito de roteirizar o nosso trabalho aqui, né? Porque eu gosto das surpresas. Nunca me passou pela cabeça que você tinha essa experiência. Falando do filme, eu assisti, não vou te dar spoiler, mas assim,
O que eu achei interessante quando o filme saiu foi exatamente o que você falou. Um monte de gente, porque feliz ou infelizmente hoje a gente vive num país polarizado e tem babacas de ambos os lados, mas ainda tem uma galera que pensa. Mas na parte dos babacas que ficam mais à esquerda, falaram que era realmente o que você disse, fantasia, que não tinha fundamento aquilo. E eu tenho uma amiga que ela está nos Estados Unidos, ela é brasileira e está nos Estados Unidos. Ela entrou por um coiote e tal, procurando uma vida melhor. Hoje ela está regularizada e ela faz um trabalho de combate ao tráfico humano. E ela fala horrores, acontecem coisas horríveis, não só com os adultos, mas principalmente com as crianças. O meu primeiro, quando eu fui fazer o TCC da faculdade, eu tinha escolhido fazer sobre tráfico internacional de crianças. Fui até para Brasília para conhecer a Interpol de Brasília, que é a sede, né, que é a principal. E fui lá, conheci a Interpol de Brasília, o Dr. Samezima me recebeu lá, ele trabalhava comigo na Interpol de São Paulo, depois ele foi para Brasília. Enfim, e eu fiz essa pesquisa de campo porque esse iria ser meu tema. E uma semana de entregar o TCC eu acabei mudando de tema, mudei tudo. Mas o que mais prejudica é que as pessoas não acreditam que acontece. Então o pai e a mãe saem com a criança para passear e às vezes está na pracinha. Ah, não, tá tudo bem, tá ali. Não tá tudo bem. Tem gente à espreita. Tá no mercado, a criança vai correndo nos corredores. Tá num hospital. Ah, a pessoa oferece ajuda. É muito complicado, é muito complicado. Hoje em dia, assim, rapto de crianças, sequestro de crianças. Inclusive, eu vi esses dias no TikTok uma mulher que foi presa, traficante de crianças, e ela fala abertamente, acho pior tráfico de drogas. Ela falou que as crianças que eram mais vendidas eram as do sul, porque elas eram brancas, loiras, do olho azul. Crianças pretas não tinham tanto valor no mercado. Então, é surreal, é um mercado e as pessoas não acreditam, elas não acreditam. Dentro aqui do meu trabalho, Stephanie, eu falo muito sobre comportamento. E pelo fato de eu ser um homem, às vezes eu falo algumas coisas que têm uma puta má interpretação. E eu já trouxe várias pessoas aqui, principalmente da ala um pouco mais feminista, falando sobre o meu trabalho de defesa pessoal feminina. E o que acontece? Muitas vezes eu escuto as frases assim, porque a mulher é tolhida desde criança, senta direito, fecha as pernas, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu entendo que existe, sim, um comportamento um tanto quanto machista em algumas situações, mas eu entendo, talvez por ser pai de menina, por ser avô de menina, eu entendo que exatamente o que você está falando. Às vezes a gente acha que está tudo bem, mas a gente não sabe do outro. Então, às vezes, hoje tomou uma conotação de que assim, a menina pode sentar de perna aberta, pode não sei o quê. Ela pode. O problema não é a criança. O problema é que, de repente, você não sabe que tipo de ser humano está olhando aquela criança. E a maior parte dos abusos com crianças acontecem no âmbito familiar. Dentro de casa. Dentro de casa. Então, o pai, a mãe, não é só o pai, a mãe também comete abuso, o vô, a avó, o tio, a tia, o pai do amiguinho que foi visitar, a mãe do amiguinho que foi visitar. Não é sempre, óbvio, mas a maioria das vezes é dentro daquele ciclo. É alguém que você fala, nossa, eu não esperava isso dessa pessoa. Geralmente, caramba, eu não né? esperava isso dessa pessoa. Caramba, não parecia ser assim. Ai, a gente não ia desconfiar nunca. Nossa, ele parecia ser uma pessoa tão bacana. Ou seja, é sempre uma pessoa que já tá ali no ciclo e você não tem nem noção. Sem querer te despertar gatilhos, como você disse, mas eu não sei se tu acompanhou 6 meses, 1 ano atrás, o caso de um pai que estuprou a filha de 6 meses. Não vi. E é exatamente... Não vi esse, né? Já vejo imagina. vários. É exatamente esse perfil que você está falando. Foram ver a história do cara. O cara era da igreja, tocava não sei o que dentro da igreja, tinha um cargo lá na igreja, era um bom vizinho, era não sei o que, e estuprou a filha de 6... Não foi 6 meses, não, minto. 6 dias. 6 dias a menina tinha nascido e ele foi lá e estuprou. Então, às vezes eu falo aqui e tomo uma conotação machista, porque mas não é. A gente tem que saber, não sabe da mentalidade do outro. Eu vou te falar uma coisa.
Eu já vi casos parecidos, já vi casos de um pai que sufocou. Foi o pai ou foi... Não, foi o avô, se eu não me engano foi o avô. Que sufocou, mas isso foi... E olha só a justificativa. É porque ele ficou com raiva que a mulher dava mais atenção pro neto do que pra ele, que era o vô. Eu já vi Ele isso daí. sufocou e matou a criança colocando o próprio pênis dentro da garganta da criança. Estuprou a criança, só que a criança sufocou e morreu, estourou, né, por parte de dentro, enfim. O que acontece a gente não sabe o nível de maldade do outro. A gente não tem essa noção. Ninguém tem essa noção. Aprendi muito isso na pós-graduação, na parte de psicologia jurídica. Por exemplo, se eu não me engano, é o Ted Bundy, que é um psicopata, um serial killer extremamente famoso. Ele era líder religioso. Ele era líder da comunidade. Ele era uma pessoa que ninguém imaginava que ele ia fazer qualquer coisa desse tipo. O Ted Bundy que você está falando é aquele serial killer que matava as... Quando pegaram ele, estava matando as meninas da faculdade? Se eu não me engano, é esse. O que ele fazia? Ele fazia de conta... É porque, como eu pesquiso vários, e às vezes pode ser que eu esteja confundindo o nome, desculpa. Mas o que ele fazia? Ele usava um gesso no braço, passava na frente da faculdade e deixava os livros caírem. É ele mesmo. Mas era sempre uma menina que tinha um perfil que ia representar a vítima ideal para ele, que era uma menina de cabelo preto, que tinha o cabelo assim mais dividido, e aí ela se oferecia para ajudar ele. Ele tirou o banco do Fusca, o banco do passageiro do Fusca, se eu não me engano era um Fusca, tá? Me perdão se não for, ele tirou o banco do passageiro do Fusca, e aí com esse gesso, né, não usava, a menina pegava os livros e levava. Só que a menina tinha que se apoiar para colocar os livros no banco de trás do carro. A hora que ela se apoiava para colocar os livros no banco de trás do Fusca, ele empurrava a menina para dentro e aí levava a menina e cometia todos aqueles crimes. Um caso bem parecido que teve aqui no Brasil foi do Maníaco do Parque, não sei se você chegou a pegar, que era bem parecido o modus operandi, mas ele ludibriava as meninas de um outro jeito, falando que ela ia fazer uma sessão de fotos e tal. E era sempre esse terror. E é muito interessante o do Maníaco do Parque, porque eles têm um ritual, né? Os psicopatas, ele tem um ritual. A vítima, ela tá fazendo um papel na fantasia dele. É uma fantasia e a vítima tá fazendo um papel. Quando ele for matar, ele tem que matar no mesmo lugar. Quando ele for cometer o crime, tem que ser naquele lugar. Tanto que a vítima do Maníaco do Parque, que foi a que ele sentiu remorso depois, a única, ele passou a tarde convidando pessoas para ir fazer essa sessão de fotos, tentando achar vítimas, e começou a passar do horário, que era o horário que ele estava habituado a cometer os crimes. E ele começou a entrar em desespero. Preciso da minha vítima. Ele pegou uma vítima que não estava no perfil de vítimas, que era o perfil dele, para poder cometer o crime. Só que começou a anoitecer. Então, ele não achava o caminho para onde ele ia matar aquela menina com ela. Ele entrou na mata com ela, ela aceitou o convite, ela era mais nova. Eu não lembro a idade dela. Tô com 12 anos na cabeça, mas eu não sei se é isso, não recordo. Mas ela era bem mais nova. Ele entrou na mata com ela, só que ele não achava o ponto. E ele tinha que matar naquele ponto, porque aquela vítima, ela é um personagem na fantasia dele. Ela tem que exercer o papel personagem. E ele disse que ele ficou com dó dela, porque ele rodava com ela na mata no escuro e não achava o lugar. E ele tinha que matar lá. Caramba. Então, até chegar lá, ela sofreu muito. É uma mente doentia mesmo, né? É uma mente doente. É uma mente doente. Não tem outra coisa que explica isso. Cara, e assim, de novo, fiquei surpreso com essa sua bagagem, não imaginava que tinha isso. Mas como foi para você... você mandou para mim dizendo que você é uma mãe atípica. Eu aprendi o termo, porque eu entrevistei uma moça aqui que ela é mãe também atípica. E ela falou um outro termo que é mãe azul. Esse eu não... Ela também não gosta. Ainda sou nova no assunto, ela também não gosta, que chamam de mãe azul. E como foi para você essa transição de tudo que você já viu para ter o padrasto que você tem? Porque, para quem não sabe, ela é enteada do Sargento Cavalcante. E
um filho que tem o autismo, que precisaria de necessidades especiais. Apesar que o autista ele é meio repelente com pessoas, né? Então, para alguém chegar perto e fazer alguma maldade, é um pouco mais difícil do que com uma... Aí é o problema. Sério? Nossa, aí que é o problema. O autista, ele é assim. Só quem tem o autista entende. E assim, nem todo... Imagina uma cartela de tons de azul, né? Vamos falar da cor azul. Por que azul? Porque azul é a cor do autismo, né? Uma cartela tem o azul mais escuro e o azul até chegar no azul mais claro. Então, o espectro autista, ele tem vários níveis. Pode ser aquele autismo severo que você olha e fala, é autismo. Pode ser aquele que até o médico fala, caramba. Será que é? Caramba, eu vou diagnosticar, como é que vai ser, né? Então, assim, são níveis. Tem aquela criança que você não diz. Por exemplo, menina é mais difícil. A menina, quando ela fica só trocando a roupa da bonequinha 10 vezes por dia, 10.000 vezes por dia trocando a mesma roupa da bonequinha, ela é uma menina recatada. O menino que fica brincando com os mesmos 2 carrinhos o dia inteiro, já é estranho. Nossa, ele só faz isso? Então, são comportamentos que a sociedade... É mais difícil para um diagnosticar do que para outro. Agora, essa questão do enganar o autista. O autista tem uma séria dificuldade em entender sentido figurado, em entender a maldade do outro. Porque eu te falo, olha, eu amei estar aqui. Você vai entender, Stephanie, ela amou estar aqui. Mas se eu te falar, olha, eu amei estar aqui. A minha expressão facial é outra. Eu tô te falando que eu amei estar aqui, mas a minha expressão facial é outra. O autista, ele tem dificuldade em ler essa expressão facial. Então, ele vai entender que você amou estar aqui, entendeu? Então, ele tem dificuldade em cair em golpe. Ele cai muito em golpe. O abuso doméstico contra o autista é maior, porque ele tem uma dificuldade maior em entender a maldade, em captar a maldade, entendeu? Essa moça que eu entrevistei aqui, inclusive o nome dela é Tia Manu, ela faz um trabalho com autistas, ela é comediante e faz um trabalho lúdico, mas não para o autista, sim para as mães. Porque ela falou que tem muita mãe que não aceita quando recebe o diagnóstico e tal. Então ela faz um trabalho para a mãe não ter aquele... diminuir o choque de receber esse tipo de diagnóstico. Porque é um choque. E ela falou exatamente o que você está falando, que as meninas é mais difícil de ver. E eu me baseei nesse comentário que eu estou fazendo num filme chamado Código pro Inferno. Não sei se você já viu, que é com Bruce Willis. Não sei. E nesse filme, o menino é autista, matam a família dele porque ele descobre um código, ele, autista, descobre um código militar. Que alguém, por brincadeira, colocou tipo numa rede, na época não era nem internet ainda, mas colocou numa rede, o moleque captou e decifrou. E não era para decifrar, era tipo um teste para ninguém decifrar. E aí foram lá, mataram a família dele, e o Bruce Willis chega e pega o moleque para protegê-lo. E o moleque não aceita, não vai com ninguém, porque ele tem um card com as pessoas que ele conhece. Então, ó, mamãe, o papai, o tio da Kombi e não sei o quê. Você eu não conheço, você é um estranho, então não vou com você. Por isso que eu me imaginei que fosse... Mas filme a gente nunca sabe. Não, mas tem isso. O meu filho, quando ele era menor, ele não ia com ninguém. Ninguém. Assim, eu não sofri de ficar com criança no colo, né? Eu até brinco, eu falo, não sofri nessa parte, porque tinha mãe que falava assim, nossa, meu filho passa o dia inteiro no colo, só quer colo, minhas costas acabou. O meu ficava no berço, depois ele andou com 9 meses, andou bem cedo, né? Então, ele não tinha isso de querer ficar no colo. E no colo de estranho, jamais. Ele não ia. Chegar perto, ele não ia. Nada. Hoje, ele abraça todo mundo, brinca com todo mundo. E é aí que eu me preocupo mais. Se ele fosse mais afastado como ele era no comecinho... Era mais tranquilo. Mas hoje ele abre os braços para ele. Vem, Arthur, ele vem, ele te abraça, ele toca a mão, dá beijo. Então, assim, isso me preocupa mais do que ele manter a distância. Por quê? Porque eu sei que o meu filho não tem maldade. Mas o outro eu não sei, né? E aí liga a luzinha amarela, não tem jeito. Vermelha. A luz é vermelha aqui. Ainda mais com toda coisa que eu já vi... A luz é gritando, um vermelho berrando. E esse relacionamento do que você já viu com essa preocupação com o teu filho e o Cavalcante, ele dá
esses nortes, assim, essas diretrizes? Então, é o que eu sempre falo pro pessoal, né? Todo mundo, quando me pergunta do Cavalcante. Pra mim, era Sérgio. Até meses atrás. Pra mim, era Sérgio. Quem é o Cavalcante? Quem é o Sargento Cavalcante? Pra mim, Stephanie, sou filha da mulher dele, do casamento anterior. Conheci ele, eu acredito que eu tinha uns 15, 16, 17 anos no máximo, eu não lembro, eu sou péssima pra data. Faz muito tempo já que a gente se conhece e eu nunca vi o Sérgio como Sargento Cavalcante. Nunca. Nunca, juro pra você. Ano passado eu fiz um Instagram pra ele. Pra mim ele era o tiozão que não sabia usar celular. Não sabia usar nada. Não usava o Instagram, não usava nada. Falei, não, vamos fazer um Instagram. Entregar o Instagram pra ele. Até hoje ele me pergunta como é que faz isso, como é que faz aquilo. Então, a gente sempre teve muito, muito contato como família, não como trabalho, porque a minha mãe é delegada de polícia civil. Ele era sargento da rota, Porra, subtenente. Você também tá cercado, né, cara? Não, a família inteira, meu marido é policial. Não, só eu não sou policial. Só eu sou advogada. Então, é um meio que pra mim é muito comum. E aí, o dia que eu falei assim, caramba, o Sérgio é realmente conhecido. Que eu falei, nossa, foi o dia que a gente foi lá na rota. Ele ficou 5 anos sem ir na rota. E aí a gente voltou na rota, porque eu queria ir lá na rota gravar aquele percurso que de sexta-feira tem a visita. E quando eu fiz o canal, eu pedi para ele ser meu comentarista policial. Ele aceitou, super me deu uma força. E eu falei para ele um dia, eu quero ir lá na rota que eu quero gravar o percurso da rota. Daquela visita que é 10 horas, sexta-feira, todas as 10 horas. Aí ele, vamos, eu vou com você. Mas ele não queria muito ir, convencer ele, vamos. Quando chegou lá, a gente não avisou pra ninguém que ia, pra ninguém. A gente simplesmente foi. Cara, foi surreal. Foi assim, eu me senti, entrando num estádio com o Pelé. Eu não sei explicar, foi um negócio assim surreal. E eu não consegui gravar o vídeo que eu queria, porque a ideia era... Ele tomou conta. Não, a ideia era ir pra lá e gravar a visita na rota com ele explicando, né, como é que funcionava e tal. A ideia era essa. Não consegui. Ele ficou, falei, não, você fica aqui falando com as pessoas e eu vou fazer o conteúdo, porque senão não vai. E a gente não conseguia ir embora, não dava, a gente ficou horas. Agora a gente voltou agora no aniversário da rota. Né, Marcão? Nossa, foi difícil conseguir fazer alguma coisa, porque o pessoal fica assim nele, e eu falei, caraca, gente, que legal. Mas não só a polícia, o pessoal comum também. Não, o pessoal comum, todo mundo. E é isso que eu achei interessante. O dia que a gente foi na rota a primeira vez, foi os paisanos, né, o pessoal da população, e depois, quando acabou essas fotos, vieram os policiais. Aí eu falei, caramba, que legal, né? O primeiro contato que eu tive com ele foi no TikTok ou no YouTube, não me lembro muito bem. Mas foi ele fazendo as abordagens. As abordagens dele são... Tanto é que ele tinha o nome de Rambo e tal. E é ali que eu tive o primeiro contato. Tanto é que quando você falou, caramba, será que o cara vai? Eu fiquei bem animado. Mas, então ele não tinha esse... Que a gente imagina que o cara que é da polícia e tal, ele tem essa visão de estar analisando o tempo todo e não sei o quê. Tá, mas eu acredito que é uma coisa da minha família já, né? É o meio que a gente vive. Sim. Desde sempre. Mesmo quem não é policial na minha família é muito ligeiro. Mesmo quem não é. Então, assim... Vai baixar o portão de casa, sempre tem alguém de costas virado para frente para a rua. Vai entrar em casa, sempre passa na frente do portão para ver se tem alguém na rua vindo. Vai fazer qualquer coisa, vai entrar no restaurante, a gente sempre olha quem está no restaurante, sempre prefere sentar nas mesas que estão no fundo, de frente para a porta. É uma conduta que todo mundo na família já tem, entendeu? Na realidade, dentro do trabalho que eu faço, quando eu falo defesa pessoal feminina, na maioria das pessoas, das mulheres, vem a trocação de porrada. E aí eu costumo explicar que, às vezes, a defesa pessoal é tu conseguir sair do lugar sem nenhum problema. Meu irmão, ele saiu de um... Ia acontecer um roubo na farmácia. O que aconteceu? Ele...
Eu falo que a gente tem leitura pra vagabundo, pra nós, é impressionante, né? É que é muito, né? O que acontece? Ele entrou na farmácia. Foi na farmácia? Isso, ele entrou na farmácia ali perto do posto de casa ali. Entrou na farmácia, ele fez uma leitura de quem tava dentro da farmácia, né? Padrão, a gente sempre faz isso. A gente olha quem tá no local. Ele entrou, ele viu, e aí ele viu que tinha um cara estranho. Aí você fala, como era o cara? Gente, você sente. Você olha, se você está procurando... É a postura, né? Não tem jeito. É o jeito, é a postura, o jeito que a pessoa tá olhando, tal. Às vezes tá tentando esconder um pouco o rosto. É batata. Aí ele viu que tinha um cara estranho e falou, quer saber? Eu vou passar, então, no mercado primeiro, depois eu passo na farmácia e volto. Aí ele foi no mercado, quando ele tava voltando na farmácia, tava encostando a viatura, o cara tinha roubado a farmácia. Caramba. Então... É assim, você entender o cenário de onde você está entrando. Mas no meu caso, quando a gente trabalha com defesa pessoal, a gente também aprende a fazer essas leituras de ambiente, que quem faz leitura de ambiente é só polícia e ladrão. Do mesmo jeito que a polícia entra e lê, o ladrão entra e lê também. Uhum. Se ele vê alguém que tem cara de polícia, ou ele já cai para dentro atirando, ou ele evita. E eu aprendi a fazer muito isso na defesa pessoal justamente porque você não tem que necessariamente entrar no combate. E é uma coisa que eu explico para as mulheres. Você tem que ler a pessoa, ler o ambiente, ver quantas saídas tem, evitar de ficar de costas, exatamente o que você falou. Porque é uma proteção para você conseguir, de repente, for surpreendida, ter uma rota de fuga, conseguir sair dali minimizando os danos. Cara, eu acho até que eu tenho um certo problema. Acho que até um problema aqui que eu vou num cinema... quando a pessoa... Todo mundo... eu fui ver o filme da Barbie com a minha mãe. Fui ver o filme da Barbie com a minha mãe. Eu juro que eu sento no cinema e eu falo, caramba, se alguém abrir fogo aqui, pra onde eu vou? O que eu faço? É a primeira coisa que eu penso. Eu te juro, eu sou assim. Eu percebi que os caras iam assaltar o ônibus que eu tava, a hora que eles passaram. Depois que eles... Não deu nem tempo assim, então eu leio muito o ambiente, saída de emergência. Mas não importa onde eu estiver, a primeira coisa que eu penso é, onde que são as saídas aqui? Elas estão funcionando? Porque esse é muito problema de muito lugar, né? No cinema você compra antecipado? Não, sempre compro lá na hora. Então já vou te dar a dica. Compra antecipado e escolhe o lugar. Não, mas lá na hora dá pra escolher também. Dá também. É que eu não vou muito, né? Porque não tem tempo na vida. Nem lembro antes da Barbie que filme foi que eu assisti. Mas, por exemplo, você vai numa festa que tem um salão. Aí tem lá saídas de emergência. Às vezes as saídas de emergência estão trancadas. Já fui em vários lugares que as saídas de emergência estão trancadas. Às vezes elas estão trancadas. Então é muito perigoso. Por exemplo, o dia que a minha mãe casou, acho que foi o dia que mais tinha polícia dentro de um ambiente. Que casou a minha mãe, delegada de polícia civil, com o Sérgio, que era na época, acho que ele já era sargento na época, da rota, né? Então, e eles fecharam uma churrascaria aqui em São Paulo para fazer a festa. Não havia local mais seguro do que aquela churrascaria naquele dia. Eu imagino. Pois a mesma rede de churrascaria, na mesma noite, foi assaltada em uma outra unidade. Caramba. Aí o pessoal até brincava, né? Por que não foi aqui, né? Por que não vieram pra cá? Mas é porque as viaturas estavam tudo lá, já tava lá. Tava todo mundo apaisando, festa. Todo mundo apaisando. Caramba. Foi assim, o pessoal até brincava, falou, caramba, por que não foi aqui, né? A gente ia sortear pra ver quem resolvia a situação. Eu imagino. E aí, dentro de toda essa bagagem tua aí, dentro de todo esse teu conhecimento, de toda essa fervilhantes aí de situações, Operação Lotus, como saiu essa ideia? Então, a Operação Lotus, ela começou ano passado, vamos fazer um ano agora em novembro. Como eu disse, a flor de lótus, ela nasce da lama, nasce do lodo, né? E ela nasce pura. E como eu já vi muita coisa, presenciei muita coisa, enfim, tenho já uma bagagem, eu digo que eu conheço muito bem o lado podre do ser humano. Essa é a verdade. Então eu resolvi fazer algo que pudesse trazer o lado bom, que é o lado da segurança pública, que as pessoas que trabalham nisso, que atuam com isso, que lidam com isso todo dia, que põem de fato o pé na lama, né? E eu resolvi fazer isso, por isso que é o nome Lotus. E aí eu resolvi começar... Na verdade, não ia nem ser um podcast. Eu gravei os primeiros vídeos e soltei. E aí deu certo, o pessoal pediu para fazer ao vivo, eu comecei a fazer ao vivo.
e comecei a sair para gravar fora, para mostrar um pouco mais da realidade, um pouco mais para aproximar mais as pessoas ainda da segurança pública. E o negócio foi dando certo, foi dando muito certo. Tinha chamado meu padrasto para ser o comentarista policial e estourou, e deu certo. Mas sem uma direção, você foi fazendo meio que no intuitivo. O negócio foi. Que legal, cara. Ele fluiu e foi. Agora a gente vai fazer 1 ano de Operação Lotus, dia 11. Vão estar... Todo mundo que passou pela Operação Lotus foi convidado. E além, eu acho que a gente convidou aí no total uns 150 policiais. Vai muita gente lá na nossa festa. Vai ser dia 11 de novembro. Inclusive, se alguém tiver... Vai rodar... Quando vai rodar? Antes de 11 de novembro, né? Vai rodar dia 2. Isso. 3. Se você estiver assistindo aí o vídeo e quiser ir na nossa festa da Operação Lotus, ainda hoje vai estar rolando ingresso, se não acabou, porque é uma venda limitada, né, gente? Vem lá com a gente, Operação Lotus. Vamos estar vendendo alguns ingressos. Vamos ver se vai estar disponível ainda até hoje para vocês irem lá. Vai estar uma galera, assim, incrível lá. E além de quem já foi, foram outros convidados. Muita gente importante de peso da segurança pública. Eu quis fazer uma festa... justamente para uma reunião, uma coisa, eu falei, não, eu quero fazer uma festa mesmo de aniversário para o pessoal curtir, sabe? Vai ser bem bacana. Legal, bacana. Eu vou fazer... Você vai vender ingressos até que dia, sabe? Até esgotar, né? Até esgotar, mas até dia 8 que a gente tinha falado? Dia 8? Até dia 8. Então, quando acabar o podcast aqui, eu vou pedir pra gente fazer um stories, que aí eu vou colocar lá na minha página com o link pro pessoal comprar ao vivo. Bacana. Beleza? Obrigada. Nem vou cobrar, vou fazer tudo básico. Mas, e na Operação Lotus, você tá falando que você foi buscar ali a vivência, o dia a dia do policial, que hoje a gente, infelizmente, tem uma galera aí que acha que não precisa, né? Tem até uns babaca que falam, não, a polícia tem que acabar e não sei o quê, mas quando toma uma moeda dele, não chama o Batman, não chama ninguém disso. Liga 190. Não é nem a civil, não é ninguém. É 190 que o cara liga. Como foi a recepção do policial? Porque uma vez eu fiz um trabalho com um podcast com a criadora desses... como é que é o nome quando faz polícia? Ele tem um nome, que eu esqueci como é que é agora. Desses shows, né, que mostra a polícia ali ao vivo, que o Cavalcante participou vários. E ela foi uma das criadoras aqui no Brasil. Ela pegou a ideia nos Estados Unidos e trouxe para cá. O site dela chama Investigação Criminal. E ela falou assim, teve muita resistência, porque o policial ficava com o pé atrás. Mas peraí, como é que vai ter uma câmera aqui, falando, me filmando, e não sei o quê? O que você vai mostrar? Vai mostrar que eu sou bandido e tal? E ela teve toda uma preparação que ela teve que fazer aí por quase 2 anos para conseguir autorização para fazer esses programas. Então, hoje tem o Investigação Criminal, tem aquele que passa na Record, na GNT, um monte de programa assim. Mas no início foi muito difícil. E como foi para você a receptividade do polícia de falar, pô, mais alguém aqui vai vir me filmar? É que para mim, eu falo que... É que para mim foi, na verdade, parece até arrogância falar isso, até não ia falar. Foi muito fácil. Porque é o meu meio. São amigos. Quem eu tô levando lá... São pessoas que já têm contato comigo, já têm contato com o Cavalcante, já têm contato com a minha mãe. Pessoas que estão no meio, entendeu? Então, eles sabem que eles sentando de frente para mim e vão contar a história deles, eu não vou colocar ninguém numa situação que seja desagradável, ou que seja algo que, nossa, não queria, sabe? Não, eu tô ali como amiga. Só que a pessoa tá contando a história dela, da vida dela. E eu acho que esse que é o bacana da Operação Lotus. Por isso que até fala, a nossa agenda tá aberta, já tá preenchendo janeiro já. Então, assim, eu levo muita gente gosta de ocorrência. Ocorrência. Deu um tiro na cabeça de não sei quem, explodiu na parede o cérebro, não sei o quê. É isso. Nossa, gente que delira com isso. A minha linha, ela é um pouco mais humanizada. E talvez por isso tenha dado tão certo, entendeu? E tem alguma história que você pode contar aqui, que você lembra, que foi marcante? Marcante? Do pessoal que foi lá e contou? Caramba, ajuda aí, Marcão. A do Gerson, que ele socorreu um policial e o policial morreu nos braços dele. Foi. Ele estava numa ocorrência. Ele conta, inclusive, o soldado Gerson,
policial excelente do Paraná, ele tem um livro que se chama Rádio Auto Patrulha, e nesse livro ele conta essa ocorrência. Ele narra o dia que abraço para você, Gerson. Ele narra o dia que um policial morreu nos braços dele, que eu acho que é o terror de qualquer policial, né? O que aconteceu? Eles estavam numa ocorrência e acabou tendo uma troca de tiros e a viatura dele chegou, ele viu o policial baleado, pegou o policial no colo, não no colo, né? Trouxe para perto dele e pedindo apoio e tal, e foi quando o policial veio a óbito. Então, ele contou isso, a gente achou, foi uma coisa bem marcante. Acho que são passagens, né? Cada um tem uma história muito marcante. Eles vão lá, cada um conta uma história que você fala, nossa, por exemplo, o Maurício Lemos, ele morou na rua com 12 anos e foi resgatado pelo capitão do exército. Hoje esse capitão do exército é pai dele mesmo, foi adotado, tem o sobrenome dele. O Maurício Lemos hoje tem um dos maiores clubes de tiro do Brasil, né? Que é a UZI, onde a gente vai fazer o nosso aniversário. Então, vários policiais que passaram por lá, cada um tem uma história de tanto peso que você fala, caramba, minha mãe tem várias. Aqui minha mãe, ela gravou um vídeo pro Dia das Mães, mas a minha mãe grávida de gêmeos, do Sargento Cavalcante. Ela, grávida de gêmeos, teve que descer uma vala para buscar um bebê recém-nascido que tinham matado e jogado numa vala. Então, assim, são bilhões de histórias muito fortes que a gente tem. E lá a gente sempre preza por contar o lado para humanizar a polícia, entendeu? Porque muitas vezes as pessoas não têm essa noção do peso que é para uma grávida de gêmeos descer uma vala. Ou seja, eu tô falando que já é difícil você andar em linha reta com uma barriga de gêmeos. Imagine descer uma vala, um barranco, para buscar um bebê que nasceu e o pessoal matou e jogou lá na vala, entendeu? A carga emotiva é muito forte, né? Você entendeu? Não tem nem como fazer um comparativo e falar. E isso que você faz é interessante porque, na grande maioria das vezes, as pessoas não se importam com o psicológico do policial, com a carga emotiva que ele recebe ali. Todo mundo acha que o cara é peito de aço e mas sabe o que é? Porque as pessoas chegam na... Eu até entendo, os dois lados. Até isso mesmo, porque eu acho que é bom estar no lado da advocacia. Eu entendo os dois lados. Quem tá desesperado, acabei de ser roubado, vim pra delegacia. A pessoa tá à flor da pele, ela tá revoltada. Se ela pudesse, ela pegava a arma do policial e ia atrás do cara. Se ela pudesse, ela enfiava o policial dentro do carro dela e ia caçar a pessoa. Ia ser uma caça às bruxas. Ela tá com aquilo à flor da pele. Já o policial, ele vê aquilo 7 vezes por dia, todo plantão dele. Ele tá no plantão, ele vê aquilo 10 vezes por dia. Pra ele aquilo é normal. Aquilo sempre acontece, aquilo sempre aconteceu, aquilo sempre vai acontecer. Então, às vezes, a pessoa chega à flor da pele na delegacia querendo que resolva aquilo naquela hora. Mas, cara, tem um homicídio aqui que o pai acabou de matar o filho. Tem aqui um tráfico que a gente prendeu não sei quantos, tá com 9 aqui na cela, não sei o que, não sei o que. Então, as pessoas, às vezes, não têm muita essa noção. E, às vezes, quando a delegacia tá vazia, tem o BO eletrônico. Tem o eletrônico, porque muita gente não vai. Eu vou até a delegacia, eu faço aqui pelo eletrônico. E o pessoal tá trabalhando em cima dos eletrônicos. Sim. Então, as pessoas não têm muito esse tato. Você tá com emoção, não é o policial. O policial vê aquilo sempre. É uma coisa, você trabalha, você trabalha com uma pizza numa pizzaria. Você vê pizza todo dia. Você sente cheiro de pizza todo dia. Se deixar, você come pizza todo dia. E para aquela família que não tá acostumado, quando você chega com uma pizza na mesa, como é que as crianças ficam? Como é que todo mundo fica louco? Exatamente. São assim, então a gente tem que saber dosar, entendeu? Às vezes a população não tem essa noção. Eu fui num evento, com o Beto, inclusive, que um coronel foi dar uma palestra. E ele explicou uma coisa que eu nunca tinha parado para entender, muito menos para analisar. Porque é exatamente o que você falou. Acontece uma ocorrência comigo, eu quero que resolva o meu problema. E aí esse coronel estava explicando que quando tu tá num bairro ali, tem tipo 3, 4 viaturas. Teve uma ocorrência, as viaturas vão para a ocorrência. Acabou o policiamento naquela área. Não tem mais outro reforço, tal, a não ser que seja, óbvio, uma coisa gigantesca. Mas teve um roubo, um assalto, um negócio... A viatura vai toda para ali,
a outra parte do bairro, da cidade, fica completamente desprotegida. E a maioria das pessoas não tem essa noção. Quando eu trouxe a Sara Fleitas aqui, eu fiz essa pergunta para ela. Eu falei, Sara, por que o trabalho... Ela falou, por exemplo, para nós, do aplicativo SOS Mulher. Eu nunca tinha ouvido falar nele. E olha que eu trabalho com defesa da mulher. Aí ela falou assim, então, mas essa é uma informação que não vem de jornal, que não dá Ibope. O que dá Ibope é a mulher que morreu, que mesmo estando com protetivo o cara foi lá e matou, é o filho que não sei o quê. Então o povo tem uma avidez por tragédia. E as coisas boas acabam não acontecendo. E a gente acaba perdendo isso que você está trazendo, que é o lado humano do policial. Sim, tem também um programa... Inclusive a doutora Renata, beijo pra você, doutora Renata, incrível, vai estar lá no nosso aniversário. Ela fez com a parceria de várias outras pessoas que pensam na violência doméstica. Aquela mulher que apanha, aquela mulher... Alguém pensou no homem? Ele é o autor da violência doméstica. Se ele vai separar dela, ele vai bater na outra. Ele vai separar dela, ele vai bater na outra. Então não adianta só você ficar ali protegendo elas. Vamos ali nele. Vamos nele. Vamos ver o que está acontecendo aqui com ele. Você veio de uma família desestruturada, você veio de uma família que seu pai bate na sua mãe, isso pra você é normal. Tá, vamos tratar isso? Você tá afim de tratar isso? Tô. O programa se chama Homem Sim, Consciente Também. Hoje é em âmbito nacional, atende diversos homens. Eles entram nesse programa e saem de uma forma assim, claro, é necessário que ele queira. Isso é óbvio, mas eles quebram um ciclo que já está ali nele, porque ele nasceu e cresceu num lar desestruturado, num lar que isso era normal. E se esse homem não for tratado, ele vai fazer uma vítima aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Então vamos tratar esse homem? Ele quer? Então vamos tratar ele. E esse programa está sendo amplamente, assim, ele foi premiado. Não sei se você já ouviu falar, é Homem Sim, Consciente Também. Já ouvi falar. É o programa da doutora Renata. É incrível, é incrível. Então, é bacana para quem acha que pode ter uma esperança. Pô, ele cresceu vendo isso. Ele é assim, então tá bom, ver se ele quer se inscrever, porque às vezes ele se inscrevendo é um trabalho que é feito e realmente muda a pessoa. E aí ele não vai fazer mais aquela vítima, não vai fazer mais nenhuma vítima. Ele quebrou ali um ciclo de violência. É muito bacana também. Você acredita que já tinham me falado desse programa e eu sempre fui muito reticente com esse negócio de tratar o homem, porque não entrava na minha cabeça que o cara... Eu tinha uma teoria, vou te contar a teoria. A teoria é assim... Em algum momento da história, um cara foi lá, bateu, matou, sei lá, uma mulher, e aí ele foi para julgamento. E aí o advogado, malandro, foi lá, achou um psicólogo que veio com a história. É que ele viu isso na mãe, no pai, blá, 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 e ele tem isso daí. E virou uma tese, ele carrega... Isso era na minha cabeça, tá? Era a tese que eu tinha. Então, quando falavam assim para mim, antes de eu conhecer o programa, de me trazerem dados... mas tem que tratar o homem. Eu falo assim, tratar o homem do quê, cara? Você acha que ele não sabe o que ele está fazendo errado? É lógico que ele sabe. É lógico que ele sabe que se ele beber demais, ele vai morrer de cirrose. É lógico que ele sabe que não deve fumar. As pessoas fazem isso porque querem, porque são mau caráter, tal. Aí eu trouxe uma... Eu não lembro o que ela era. Eu acho que ela era do Ministério Público. E ela falou assim, então, Célio, a gente tem um programa... Não lembro se foi esse nome que ela me deu, mas ela me deu o nome de um programa e falou assim, os números são esses aqui. A gente pega o cara, às vezes o cara realmente tem essa visão de que para ele aquilo é normal, mesmo ele sabendo que é errado, mas ele não sabe lidar com isso, ele não sabe como quebrar o ciclo. E aí a gente vai lá, trata, conversa... De 100% dos casos, a gente teve uma reincidência de apenas 5%. Aí caraca, aí que eu comecei a ver a coisa de outra forma. Que para mim era um absurdo, porque eu venho de um lar abusivo, né? Meu pai batia na minha mãe, eu não me metia.
meu irmão se metia aí, enfim. E na minha cabeça sempre foi muito claro, não, mas não vou fazer isso. Então eu não entendia, não, mas tem que tratar o homem, coitado. Não coitado, mas, porra, ele precisa de uma atenção. Eu falo, que precisa nada. Ele sabe, ele não sei o quê. E é realmente o que você está falando. O cara ele acaba tendo um distúrbio, que é a tal da carga emotiva que ele carrega, que ele não sabe lidar com aquilo e precisa realmente de ajuda. Só que a gente que é homem, a gente fala, que nada, vou dormir e passa. E nem sempre é assim. Às vezes precisa de alguém realmente que consiga mapear aquele trabalho. Precisa. O homem, muitas vezes, ele percebe que ele perdeu tudo, que é mulher, filhos, amigos, enfim. Quando já tá naquela situação. Fundo do poço. No fundo do poço. E eu acho esse programa muito importante. Claro, não estou defendendo, ninguém aqui está defendendo a atitude do agressor. Tanto que, pelas vias corretas, continua todo o processo. Sim. Continua. Eu estou falando aqui dele não fazer mais vítimas e, normalmente, quem agride já foi agredido. Normalmente. É um ciclo. Você nasceu numa família de cunho evangélico. Toda semana você vai 2 vezes por semana para a sua religião. Quando você tem 18 anos, a chance de você sair dessa religião e ir para outra é muito baixa. Você já está com as suas raízes ali. A chance é muito baixa. Tem quem sai? Tem. Tem quem deixa de ir? Tem. Mas você, mesmo não deixando de ir, você ainda acredita naquele Deus. Você ainda acredita nesses dogmas, você ainda acredita nessas verdades, mesmo você não frequentando mais essa religião, essa casa. E aí, se alguém chega para você e fala assim, não, agora você vai acreditar no Deus hindu, tu não vai. Mesmo você não frequentando mais aquela igreja, você não vai acreditar. Você vai falar, isso aí é errado, pecado isso aí, hein? Vai fazer isso, porque você desde pequeno tá naquilo. Então, você tem que mudar a cabeça estrutural, cultural daquela pessoa. Porque ela cresceu vendo a mãe apanhar. Ou você vai achar aquilo errado, nunca vou fazer isso com a minha mulher. Você nunca vou fazer isso com a minha mulher. E pegar ódio do teu pai. Ou você vai falar, meu pai fazia isso com a minha mãe continuou com ele tanto tempo. É assim que se resolve as coisas. Foi assim que eu vi. Não é? Os caminhos são poucos, Eu era reticente porque eu tinha lido um estudo onde eles pegaram vários psicopatas e fizeram um grupo de apoio lá e tal. E o que aconteceu no final do estudo? Os caras começaram a aprender um com o outro técnicas diferentes que eles não sabiam para fazer o mal que eles já faziam. Então, quando eu li esse estudo, ficou muito gravado em mim. Então eu falo, porra, vai fazer grupo de apoio com os caras que batem. Mas é que aí a gente tá falando de outra coisa, né? Sim. Psicopatia é uma coisa totalmente diferente de alguém que não sabe controlar a raiva e agride. Exato, mas quando eu li, ficou pra mim. Então eu tinha essa visão do tipo, mano, você vai juntar um monte de cara que bate em mulher, os caras vão aprender um com o outro como bater de maneira diferente. Então, até que essa pessoa que eu trouxe no podcast me trouxe os dados e falou, não, sério, não é assim. Porque às vezes esse cara, ele realmente não enxerga. Ele não consegue ver o mal que ele está vendo, que ele está fazendo. E eu só comecei a entender isso quando o nosso projeto já estava andando, e aí eu comecei a entender por que a mulher... Porque eu também não entendia. Porque esse projeto começou meio que sem querer. E eu não entendia. Pô, a mulher tá apanhando, por que ela continua num relacionamento? Porque para mim era binário. Cara, não vou ficar, tchau, vai embora. E aí eu comecei a entender por que a mulher continua, por que às vezes ela fica anos num relacionamento abusivo. E aí você vai entendendo que a mente humana tem várias camadas, que às vezes você precisa de um profissional naquilo para chegar naquela camada e ressignificar, que é o que você está falando, de repente quebrar esse ciclo. E é muito difícil. Então eu era bem reticente e assim, achava um absurdo que o cara não soubesse o que ele estava fazendo. Quando na realidade, às vezes, ele não sabe mesmo. Eu acho que você falar não saber, você dar o status de não ter consciência do que você está fazendo, não cabe. Por quê?
Você está fazendo esse ato, você é consciente daquilo, você não está em estado de inconsciência. Eu sei o que eu estou fazendo. Só que esse foi o jeito que eu aprendi a fazer. Não é que eu não sei o que eu estou fazendo. Eu sei que eu bati na minha mulher. Eu sei que há meia hora atrás eu dei um murro no meu filho. Eu sei que eu quebrei a mesa de casa. Eu sei que eu quebrei as lâmpadas de casa. Eu dei murro no armário de casa. Isso eu sei. Só que foi assim que eu aprendi. Foi assim que eu vi. Meu pai descarregava a raiva assim e até hoje ele tá lá com a minha mãe. Você entendeu? Então ele sabe. Não é que ele não sabe, não sei o que eu fiz. Ele sabe. Só que foi o jeito que ele aprendeu. Então a gente tem que dar uma quebra aí, ó. Tá, você tá fazendo tudo errado, vamos parar. Você vai ver o dano que você causou. A doutora Renata até falou que teve um que chegou lá e ele reclamava. Que eu chego em casa e já vem a mulher reclamar do dia, os filhos ficam reclamando, não sei o quê, ninguém me deixa em paz, isso e aquilo. Eu chego em casa e já é reclamação, então eu vou pro bar beber. Aí ele chega em casa, ele já sai de casa e ia pro bar beber. Ele fazia isso toda vez. Aí ele começou o programa. Aí falaram pra ele, olha, faz o seguinte, quando você chegar em casa, dedica 5 minutos pra cada filho. E depois você fica um pouco com a sua mulher. Aí depois você faz o que você quiser. Aí ele começou a fazer isso. Primeira semana não deu muito certo, segunda semana foi, terceira semana, deu um mês, ele voltou. Ele falou, agora eles não me enchem mais o saco. Ele não entende mais isso como encher o saco. Ele entende que eles ficaram o dia inteiro esperando ele chegar para poder conversar alguma coisa, falar alguma coisa, só que vinha todo mundo de uma vez. E aí ele não tem o tempo para mim. E aí ele falou, dá 5 minutos de atenção para uma criança, ela depois não vai mais querer saber de você. Vê com a sua mulher o que ela quer falar que aconteceu hoje, depois ela vai assistir a novela dela, vai fazer alguma coisa. Só dá uma atençãozinha que você vai ver, só que divide. O pessoal vem tudo em cima de você, divide. Fala, peraí, deixa eu dar atenção. Pronto, em um mês, ele fazendo isso, ele parou com esse negócio de ficar indo pro bar, bebendo para esperar o pessoal ir dormir para voltar para casa. Ele fazia isso. Olha só, e alguém falou para ele só, dá 5 minutos para cada um, de atenção mesmo. Pronto, resolveu o problema dele. Mas ele teve que insistir, persistir, ter a paciência. O que é um outro problema que muitas vezes as pessoas, quando procuram ajuda, no nosso caso, por exemplo, elas querem uma resposta mágica, uma chave mágica que vai fazer assim e tudo vai mudar, vai virar 1000 maravilhas. E não é exatamente esse caso aí. A primeira semana não foi boa, a segunda, vamos lá, vamos tentando, a terceira, aí começou a dar resultado. E o processo, muitas vezes as pessoas não querem passar pelo processo porque ele é dolorido, é chato, às vezes não dá resultado na primeira vez, na segunda, na terceira, na quinta, na 20ª vez tu não viu o resultado. E as pessoas não têm muito essa paciência. Mas, cara, dentro de tudo que você viveu, é muito claro a sua percepção de relacionamentos e de como agregá-los de uma maneira coesa. Aliás, eu ia te perguntar, qual que é o nome da doutora que você falou? A delegada que fez esse programa. Esse programa chama doutora Renata Krupp. E o grupo? Chama Homem Sim Consciente Também. Tem alguma página na internet? Tem a página deles, Homem Sim Consciente Também. No Instagram? Pode olhar lá no Instagram que vocês vão achar lá. @Homem Sim Consciente Também. Eu não sei quando que abre as vagas, né? Porque são turmas. E é online. Assim, o cara chega, dedica um tempinho para aquilo. Eu sei que é muito complicado. Eu acho que o passo mais difícil é aceitar e fazer. Gente, é de graça, é só se inscrever. Então, assim, eu acho que o passo mais difícil é ele aceitar. Eu preciso mudar? Muitas vezes acha que não precisa, que é besteira, entendeu? É online ou presencial? É online. Pô, até onde eu saiba é online. Mais fácil ele era ainda. Presencial, mas aí ele ampliou, né? Ele começou lá em Diadema, se eu não me engano. Realmente. Eu não estava lembrado do nome. É da doutora Renata, ela é de Diadema. Ela é titular da Quem DDM me falou de dele Diadema. foi a Adriana Ramalho, que ela é envolvida com a política e tal. E ela que me trouxe pela primeira vez esse programa. Esse programa dela é incrível, é incrível. E ela me trouxe esses números. E eu tenho uma outra amiga que ela é promotora de justiça na Bahia e eles têm um programa parecido também. E ela me trouxe a mesma noção. Não, Célio, parece que não, mas às vezes o cara precisa de uma ajuda para quebrar esse ciclo e sair do ciclo da violência. E voltando para a mulher,
você, dentro da tua vivência, o que você... Tem alguma recomendação, alguém que já foi no teu podcast que pode dar essa direção de como sair do ciclo da violência? Eu acho que para a mulher é muito mais complicado. Porque muitas vezes a gente tem que ver qual que é. Por exemplo, às vezes a mulher ela tem dinheiro, ela tem o próprio salário, ela tem uma condição, inclusive, melhor do que a do seu agressor, mas a dependência é emocional. Eu acredito que essa seja pior, porque ela tem como sair, mas ela acaba se sujeitando àquilo. Eu acredito que de todas essa seja pior. Tem a dependência financeira. Às vezes ela já nem sente mais carinho pela pessoa. Mas para onde eu vou com meus filhos? Para onde eu vou? Como que eu vou fazer com os meus filhos? Então ela se sujeita àquilo por causa dos filhos. Então, assim, tem a dependência em questão de trabalho. Tem que analisar qual é a situação dela, né? Hoje em dia hoje tem um botão de pânico, se eu não me engano, para as mulheres. Então, assim, o principal é, se você se vê nesse quadro e quer sair dele, porque às vezes a mulher não quer sair. Às vezes ela não quer. Às vezes ela não entende isso como violência doméstica. Às vezes ela entende isso como, ele está estressado, ele vai mudar. É só uma fase. E essa fase dura anos. Essa fase dura gerações. Você acaba tendo filhos e os seus filhos espelham isso. E era só uma fase. Então, a gente precisa primeiro analisar se ela quer mudar isso, se ela quer sair disso. Quer, Stephanie, eu não quero ficar apanhando. Beleza. O que você pode fazer para não ficar apanhando? Você vai voltar com ele se você fizer um boletim de ocorrência. Quantas mulheres não fazem um boletim de ocorrência? Saiu da delegacia, o cara pede desculpa e já voltou. Muitas. Muitas mulheres fazem isso. Muitas mulheres... Vai lá, você vai ver, tem já 10 boletins de ocorrência contra o mesmo cara. E ela volta com ele. Tem vídeo na internet a polícia chega lá para resolver a briga de violência doméstica. O cara tava cacetando a mulher. A polícia vai prender a mulher, o que a mulher faz? Grita com o policial. Tira a mão dele! E não sei o que. Para atender a ocorrência que ela chamou, que os vizinhos chamaram. Então, o principal ela quer sair disso? Ela quer sair? Ela... Vai pra onde? Vai fazer o quê? Stephanie, eu não tenho pra onde ir. Eu não tenho... Gente, tem grupos de apoio que ajudam. Tem locais que acolhem. Tem grupos que ajudam. Vai pra família, pra casa do familiar. Às vezes, a família dele é igual ele. A sua. Mas é em outro estado. Tenta achar passagem pra voltar. Ninguém é obrigado a ficar no meio de uma violência. E você não é obrigado a mudar o outro. Eu não sou obrigada a te mudar. Se você tá me batendo... E eu tô achando que eu vou te mudar e é minha obrigação te mudar. Não é minha obrigação te mudar. A minha obrigação é o meu bem-estar. Depois o seu, que é meu companheiro. Primeiro eu tenho que pensar em mim. Você não pensa em mim quando você me bate. Você vem demonstrar de alguma forma poder. Você vem demonstrar de alguma forma controle, punição, descontentamento com algo. Aí você me bate. E eu, quem pensa em mim? Então, a mulher tem que pensar nela. Primeira coisa é pensar nela. Nos filhos, principalmente. Ela tem que pensar que quem está vendo aquilo provavelmente vai espelhar aquilo depois. Então, é buscar ajuda, buscar apoio. Sempre. Se vai até uma DDM, as delegadas, que são as titulares de DDM, elas estão ali, tem cursos para isso, para atender vocês, para falar com vocês, para acolher, dar informações. Mas eu vou te falar, não é raro. Você sai da delegacia, dá um dia, já voltou. Não é raro. Não é raro mesmo. A gente está cheio de casos desse, como você acabou de citar. Stephanie, eu tenho um problema grave que quando eu trago pessoas como você, como eu falei no início, eu não faço muita pauta porque eu gosto da surpresa. E você surpreendeu demais, porque eu nunca imaginei. Primeiro que você tem mais de 30 anos. Segundo, com a bagagem que você tem. E quando a gente traz uma pessoa que tem um papo interessante, o tempo acaba. Infelizmente, a gente está chegando no final do nosso programa. Mas eu já deixo aqui um convite para você retornar
Gostaria muito de, se possível, você passar o contato da sua mãe para a gente trazer ela aqui também, se ela aceitar participar. Eu tô tentando trazer essa mulher pra Operação Lotus já faz um ano já. Se a pessoa trago ela primeiro? Tentando. Não! Ela, meu Deus do céu. Nunca tem tempo, né? Ela, meu Deus, eu vou te falar, é complicado, viu? Ela Eu vai, imagino. provavelmente agora aconteceu uma coisa aí na jornada dela de trabalho, então vai ficar mais difícil ainda Mais pra ela. difícil. Entendi, eu imagino. Eu queria que você falasse pra galera como é que a galera te acha, como é que a galera entra em contato com você, a festa, tal, todo o recado que você quiser mandar, o espaço é seu. Bom, gente, vamos lá rapidinho. É o seguinte, quiser ir na festa, vai ser dia 11/11, das 18 às 22 horas. A festa vai ser num clube de tiro Uzi. Vou chamar ali várias personalidades de segurança pública, vão estar lá reunidas. Os ingressos vão ser vendidos até dia 8. Até dia 8 vão ser vendidos os ingressos. Só entrar em contato no nosso @, @operacãolotus. Lá vocês vão achar todo mundo lá do canal. O meu Instagram eu nunca sei de cor. Acho que é Stephanie OP Lotus. Depois vocês dão uma olhada lá que tá lá no da Operação Lotus, gente. E é isso. Agradeço muito pelo convite. Muito obrigada. Mandar aí um beijo pra minha mãe, que eu falei da minha mãe. Minha mãe é um exemplo de vida. Se pegar pra contar a história dela, vai 10 podcasts aqui. Ela é incrível. Tenho, assim, um orgulho gigante da minha mãe. Ela passou num concurso de polícia na primeira tentativa. Caramba. Mas para isso ela estudou 1 ano e 1 mês por 14 horas por dia. Caraca. Ela ficou doente. Ela teve uma doença em razão disso. A gente passou, assim, fome. E quando eu digo passar fome, não é ter escassez, é ter dor de fome. Então, assim, de onde eu vim, para quem eu sou hoje, para onde eu estou hoje, é o que eu sempre falo. Por isso, talvez eu tenha até uma bagagem pesada e grande. Porque a gente vai juntando coisas, né? Que a gente vai passando. Então, eu devo a minha vida, tudo que eu tenho à minha mãe. Minha mãe foi uma batalhadora que é um exemplo. E, inclusive, a Operação Lotus, o nome foi ela que sugeriu. Que legal. Foi ela que sugeriu. Eu tava pensando num nome. Aí ela falou, ela sabia o significado que eu queria usar. Aí ela falou, por que não Lotus? Eu falei, Lotus, é isso mesmo. Igual o nome do Arthur, também foi a minha mãe, meu filho. Foi minha mãe que também... O que você acha de Arthur? Eu falei, pô, Arthur é legal. Tem uma influência muito grande a minha mãe. E é isso, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito honrada em poder contar um pouquinho da história para você, de como aconteceu. E parabéns pelo canal. Obrigado, eu fico muito feliz de você ter aceitado. A gente entrou em contato ali meio errado, né? Foi. Mas no final... A sua história, além de me surpreender, tem muita bagagem. Eu acho que a gente tem aí material para mais uns 3 ou 4 podcasts. Eu sei da sua rotina que é corrida, mas já deixo aqui o convite em aberto. Agradecer a sua presença, agradecer a presença do Marcão aqui também, que estava aqui no estúdio com a gente. E você que nos acompanhou aqui até agora, não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho, baixe o aplicativo da Vem TV. Precisando de ajuda, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela, aqui na minha cabeça, aqui, nesse QR Code. Você ali vai ser direcionado para um dos nossos voluntários, vai preencher um formuláriozinho e um dos nossos voluntários vai entrar em contato com você para te dar auxílio, caso você conheça alguém ou esteja dentro de um relacionamento abusivo. Lembrando que esse programa é gravado, mas na sequência continua aqui na Vem TV, que o meu camarada Fernando Bolacha vai trazendo aí mais um convidado das ruas para os ringues. Sempre um papo muito interessante sobre boxe, sobre esporte. Então, se inscreve aqui no canal da Vem TV, que tem muita coisa boa para você assistir aí. Baixa o aplicativo. Semana que vem, lembrando que esse programa é gravado, mas na semana que vem estamos de volta com mais uma convidada empoderada, trazendo mais uma história inspiradora aí para vocês, tá bom? Obrigado, até semana que vem, um abraço.